Então, galera, beleza? Vamos lá, de volta. Licenciamento. Acabei de falar para vocês das espécies ou fases do licenciamento, lembrando que nós podemos ter uma licença prévia, uma licença operacional, que é a última, e uma licença de instalação, que é do meio. Então, prévia de instalação operacional. Beleza. Temos as 3 fases, cada uma delas vai seguir o mesmo rito. Cada uma delas vai ter um prazo de validade, que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho. Mas agora a gente entra na seguinte fase. Olha, pessoal, no licenciamento, além de determinar que a atividade ela pode ou não ser realizada, então, vamos lá, vamos supor que você quer realizar um empreendimento, construir uma fábrica. Você vai perguntar se pode ou se não pode. Ok. Primeiro resultado, o mais simples, não pode. Eu não aceito, sua licença, sua autorização foi negada. Beleza. A segunda tudo bem, ótimo, pode construir do jeito que você propôs, da melhor maneira possível. Segunda opção. Agora tem uma opção intermediária. A gente aprova desde que você atenda a as chamadas condicionantes. Olha, eu quero que você faça de uma maneira diferente da proposta e assim, desta maneira, será possível, será viável. Pessoal, temos alguns exemplos. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar que Caio, nosso amigo lá do Direito Civil, ele é dono dessa fazenda aqui todinha. Ok, Caio é dono dessa fazenda. Caio quer desmatar essa parte de sua fazenda que ainda hoje tem floresta nativa e todo esse resto aqui já está desmatado. Caio quer desmatar essa parte aqui para fazer, sei lá, tanques para criar camarões. Ora, se ele tem toda uma área que já está desmatada, por que ele vai tirar a parte que ainda hoje tem a mata? Vai trazer um prejuízo ambiental maior se ele pode construir esse tanque aqui. Vamos supor que, inclusive, nessa parte aqui, nesse segundo quadrado que eu estou fazendo para vocês, está até mais perto do poço de onde ele vai tirar água. Ele vai gastar até menos. Então, entre essas medidas que eu estou falando para vocês, existem as chamadas medidas preventivas. Dentro das medidas preventivas, nós vamos evitar que o dano aconteça. Olha, sua atividade de construir tanques para criar camarão, ela é possível, só não é nessa primeira área aqui, vai ser nessa segunda área aqui. Então, eu tenho a chamada medida preventiva. Existe também, pessoal, a chamada medida compensatória, ou, antes delas, mitigadoras. O que são medidas mitigadoras, professor? Então, imagine que um de vocês quer construir um açude. Ok, vai passar a parede do açude aqui. Agora, como você vai fazer um açude, sei lá, uma parede de 30 metros de altura, você vai fazer com que o rio vai transbordar, o rio transborde durante por uma grande área, ocupando, sei lá, 20 hectares de terras que vão ser alagadas. E você vai ter um aumento, sei lá, de 20% da sua capacidade se você construir com toda essa altura inicialmente planejada. Então, vamos lá, 30 metros. Você vai ter, sei lá, 100 milhões de litros de água aqui no seu açude. Tá bom. Agora, se você construir o mesmo açude com a parede, em vez de 30, com 25 metros, você vai perder talvez ali 5, 10% do volume de água que você teria disponível, mas em compensação você vai deixar de desmatar uma área que pode ser bem considerável. Então, desmatar não vou alagar essa região aqui, a floresta que tinha, ela não vai sobreviver quando a água ocupá-la. Então, você vai deixar de retirar a mata nativa de uma área considerável. Então, se você ia desmatar 20 mil hectares, agora você vai conseguir desmatar talvez apenas 10, com uma redução de 5 metros apenas do seu projeto original. Então, o projeto ele pode ser aceito. Agora, vamos diminuir um pouco a quantidade de danos que eu vou causar. Tranquilos?
Então, medida preventiva, eu vou evitar que o dano aconteça. Medida mitigadora, eu vou diminuir a quantidade de danos. A gente chega depois nas chamadas medidas compensatórias. E o que são medidas compensatórias, William? As medidas compensatórias são aquelas que eu sei, olha, eu vou cortar essa árvore aqui. Essa árvore está trazendo um risco à saúde das pessoas, porque está sendo um lugar onde alguns vetores de doenças têm se instalado, então não é interessante manter essa árvore aqui, eu vou cortar. Mas vamos supor que é uma árvore que está protegida por lei, ou uma árvore que tem uma relação histórica, uma árvore que presta os seus serviços, sei lá, muita gente estaciona o carro aqui, algo que você acharia bem interessante, mas você vai lá e corta a árvore mesmo assim, você deseja cortar a árvore e está pedindo a licença ao poder público. E aí, professor, vai ser proibido sempre? Pessoal, muitas vezes o custo-benefício ele vai permitir que você produza o dano. Até nas chamadas medidas mitigadoras, eu estou diminuindo a quantidade de dano, mas uma parte do dano vai continuar existindo. Tem um caso bem emblemático, ainda não se concretizou aqui em nossa região, mas tem um projeto do governo federal que é o da Transnordestina, uma linha férrea que está passando aqui em nossa região. Acho que quem mora ali por Missão Velha ou que precisa passar pela estrada de Missão Velha para Barbalha já deve ter visto parte desse trilho. Ok. O que acontece, William? O trilho, salvo engano, ele tem uma espessura de 1, 2 metros, né? É algo tão considerável assim, mas além da espessura do trilho, tem mais lá, acho que são 100 metros de distância, que foi adquirido, que pode ser desmatado. E acho que no mínimo 10 metros de cada lado foi desmatado mesmo. Ok, 10 metros para cada lado dá um total de 20 metros de largura. 20 metros de largura parece algo muito pouco. Mas pessoal, se eu levar em consideração que esses trilhos terão centenas de quilômetros, centenas de milhares de metros, vezes 20, eu terei quilômetros quadrados de áreas desmatadas. Então, aqui na nossa região especificamente, foi feito um acordo da Transnordestina, não sei se já foi concretizado ou se o acordo está suspenso, mas de fazer o seguinte, o consórcio que está realizando a construção, ele adquiriu uma área, salvo engano, de 5.000 metros quadrados, 5.000 hectares, perdão, e dentre esses 5.000 hectares eles vão doar a Floresta Nacional do Araripe, a propriedade dessa área, para que a Floresta Nacional do Araripe, hoje com algo em torno de 39.000 hectares, expanda o seu território. Então eles vão adquirir o imóvel e fazer um plantio de árvores, principalmente com aquelas espécies que estão sendo derrubadas para a construção da ferrovia. Então o dano efetivamente aconteceu, mas é importante ligar o Brasil com ferrovias, um transporte mais barato, um transporte relativamente mais seguro, menos acidentes acontecem, mas ao mesmo tempo eu tenho que compensar o dano causado, eu tenho que reparar os danos. Não dá para reparar na mesma situação, senão não construiria. Mas eu vou lá num ambiente ainda hoje preservado, faço ali uma doação de uma área, faço o reflorestamento nessa área e permito que o meio ambiente tente de alguma maneira restaurar o dano sofrido. Beleza? Eu estou compensando. E aí, pessoal, quanto a essas medidas que podem ser exigidas no licenciamento, elas podem ser, então, preventivas, eu evito dano, mitigadoras, o dano ele vai acontecer, mas ele pode acontecer em uma proporção menor, e as medidas compensatórias, eu vou reparar os danos causados por aquela atividade que foi proposta. Além disso, quanto às características, pode ser precedida de uma avaliação de impacto, então, via de regra, o licenciamento será sempre, e aí, tiro via de regra, o licenciamento será sempre acompanhado de uma avaliação de impacto, pode ser uma mais ou menos rigorosa. Desdobra em 3 espécies, que eu já falei para vocês,
e está sempre sujeito a uma renovação, como eu falei para vocês desde o início da aula 1. Eu vou precisar sempre estar renovando essas aulas, porque ou essas licenças, essas autorizações, porque apesar da licença ela ter um condão de ser prévio, de ser anterior, mas ele também é subsequente. Até a sua carteira de motorista você precisa renovar de tempos em tempos. Além disso, pessoal, competência. Quem tem a competência para licenciar? Meus amigos, quando a gente viu repartição de competências, eu falei para vocês que a matéria do licenciamento, até a edição da Lei Complementar 140, era dos assuntos mais polêmicos no direito ambiental. Por quê? Como é uma ação do poder público no intuito de averiguar se tem ou não a viabilidade daquela atividade proposta, vai haver a cobrança de uma taxa, igual às custas judiciais do nosso processo judicial. Então, se tem arrecadação, via de regra, o poder público tem interesse. E além da arrecadação, é claro que, infelizmente, ainda existe um certo interesse político em você assumir o licenciamento de um empreendimento e você meio que fazer vista grossa para ganhar uma boa vontade. Estou dizendo que isso acontece, é excepcional, é corrupção e é algo que merece ser punido no nosso país. Não é a regra, pessoal, mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece. Então, pessoal, a Lei Complementar 140, por mais que eu fiz críticas, por mais que eu disse a vocês que essa lei não nasceu pelos motivos nobres, mas em partes ela alcançou um resultado positivo, que foi trazer segurança jurídica ao empreendedor, que agora sim ele sabe qual é a autoridade que irá realizar o seu licenciamento. Então eu peço que vocês tenham particular cuidado lá no artigo 7º, o inciso 14, que vai dizer quando que a União vai licenciar. Então, todo empreendimento que causar impacto regional em mais de um estado ou nacional, a União. Que for em rio que passa por mais de um estado, União. Se for em fronteira de estados, União. Se for entre fronteiras de países, União. Mar territorial, União. Matéria indígena, União. Matéria nuclear, União. Questões gerais de mineração, União. Ok. Unidades de conservação federais, exceto as APAs. União. União e as APAs? Vai seguir a regra geral. Pode se adequar a qualquer outra daquelas que eu já falei para vocês. Municípios, artigo 9º, inciso 14. Tudo que for um impacto meramente local, que não transcender os municípios, aquele município que tiver conselho de meio ambiente e um corpo técnico administrativo capaz de realizar o licenciamento, irá ser feito pelo município. Então, impactos meramente municipais e impactos em unidades de conservação municipais. E os estados, William? Os estados têm a chamada competência residual. Lá no inciso 15, está falando das unidades de conservação estaduais, exceto as APAs. E no inciso 14, vai falar de tudo aquilo que não for da União, nem do município. Além do mais, pessoal, chamo a atenção de vocês que se o município não tiver conselho de meio ambiente ou não tiver corpo técnico suficiente para realizar o licenciamento, então ele também perderá a sua função e o Estado assumirá a competência para esse licenciamento municipal. Além do mais, pessoal, o licenciamento ele vai ser feito por apenas um único ente. Acabou aquela história de que a União chegava junto, o Estado também e o município também, cada um propõe as suas próprias medidas. Isso acabou, um único ente, desde que esteja sua competência prevista ou no artigo 7º, 8º ou 9º. William, se houver dúvidas, mandado de segurança contra aquela autoridade que você entende que está lesando o direito líquido e certo, ou então uma ação ordinária no qual você pede que o Poder Judiciário lhe informe quem é a autoridade competente. Até lá, seu procedimento vai estar suspenso, daí a importância de um advogado ambiental competente no intuito de tanto conhecer seu direito quanto de se empenhar ao máximo para que você não perca, o seu cliente não perca tanto tempo assim esperando a decisão da competência.
Além do mais, pessoal, essa própria Lei Complementar 140 também, no parágrafo 1º, vai falar da ação interventiva de outros órgãos. E o que é isso, William? Na omissão de um dos órgãos que devia licenciar e ficou inerte, ou naquelas situações de urgência, de relevância, sei lá, vai romper a parede do açude, para consertar eu preciso realizar um desmatamento, ninguém age, e se vier uma chuva forte, da noite para o dia pode alagar a cidade inteira. Então, existe a possibilidade também de haver a participação de um outro ente no intuito de evitar danos maiores. Pessoal, cheguei novamente a 15 minutos, vou parando esse bloco por aqui, daqui a pouco a gente volta com o quarto bloco. Até já!